Olá, amados do Senhor, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, amém, no meu canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele te enriqueça com a graça dEle, com a misericórdia dEle, que a salvação repouse no seu lar em nome de Jesus, amém? Vamos dar continuidade, queridos, ao estudo do Salmo 91. Hoje é o verso de número 8. Amém? Eu peço aos irmãos que dê o seu like, compartilhe este vídeo para que a palavra do Senhor venha estar nos lares, porque a palavra do Senhor é vida, queridos. Todos têm que conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta do conhecimento da palavra dele. Então, seja semente, semeie, compartilhe este vídeo, para que as pessoas possam conhecer a palavra do Senhor e se libertar das garras do inimigo, das trevas. Amém? Vamos orar e vamos estudar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Eu agradeço ao Senhor pelo ar que nós respiramos. Pai, eu agradeço ao Senhor por cada inscrito neste canal. Que o Senhor vai de encontro a cada um, abençoa a vida de cada um. Fortalece, ó Deus, nesses dias tão difíceis de pandemia. Consola e conforta os corações daqueles que têm perdido os seus entes queridos. Que o Senhor possa fortalecer o coração de cada um. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê discernimento da Tua palavra. Grava a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração e nos ensina a cada dia a Te servir com fidelidade, com integridade e com amor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos, Salmo 91, verso de número 8, que nos diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amados, presta atenção no que esse versículo está dizendo. E vamos trazer esse versículo para o nosso cotidiano, nos dias de hoje, principalmente nesses últimos dias de pandemia. Nesses últimos dias, como a Bíblia chama, últimos dias, né? Nós estamos vivendo, o mundo está vivendo em dores de parto. Amém? O Senhor Jesus está voltando. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amados, nesses últimos dias, são bombardeios de perseguições, de adversidades, de notícias, de coisas terríveis que vem acontecendo ultimamente. Quantas são as dificuldades, as adversidades, as perseguições, né? E como que o ímpio tem prosperado na maldade. A gente nunca ouviu falar de tanta morte como nós estamos vendo no dia de hoje. Nós estamos em 2021, né? Nós nunca ouvimos falar de tanta violência, tanta morte, tanta coisas ruins que tem acontecido, pessoas matando por nada. A vida do ser humano hoje não está valendo nada. Pessoas que matam por causa de R$10, pessoas que matam hoje em dia por causa de coisas fúteis, por causa de nada. A vida do ser humano hoje não está valendo absolutamente nada, principalmente para o ímpio. O ímpio pratica a sua maldade 24 horas por dia. Nós já estudamos nos versos anteriores o que significa ímpio, né? O ímpio é aquela pessoa cruel, né, que despreza o Senhor. O ímpio não tem nenhuma reverência com o nosso Abba. Ele faz o mal ao seu próximo sem se importar com as consequências, né, que podem resultar na vida do seu próximo, né? Ele não se importa com as consequências, com as consequências resultantes do ato cometido contra o seu próximo. Ele não está nem aí. Ele vive uma vida totalmente contrária à palavra do Senhor, totalmente contrária à bondade, totalmente contrário àquilo que o Senhor nos ensinou. Não há nenhuma benignidade no seu coração,
no seu caminho. O seu caminho é totalmente regido pelas trevas. O ímpio está totalmente envolvido com o mal, né? Ele é maligno, ele é falso, ele é maquiavélico, né? Os ímpios abandonam a Deus, traem uns aos outros, mentem uns aos outros, enganam-se uns aos outros, sem se importar com as consequências. Eles não estão nem aí para nada. O salmista está falando aqui que nós veremos com os nossos olhos a recompensa dos ímpios. Nós estudando a Bíblia, nós vemos, o Senhor fala muito da recompensa dos ímpios. Qual será? Fala da recompensa dos justos e dos ímpios. E o salmista está declarando aqui, somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. É com os seus olhos você vai ver. Então nós não temos que tomar atitude, nós não temos que agir e nem reagir ao comportamento do ímpio, à sua maldade. Nós temos que olhar com os nossos olhos, porque o nosso senso de justiça é a palavra do Senhor. A nossa justiça, o nosso sol da justiça é Cristo Jesus. Ele é quem julga. Nós não temos que medir o ímpio com a nossa medida, e nem julgar o ímpio e nem a ninguém com a nossa justiça, com o nosso senso de justiça, porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós somos falhos. A nossa justiça é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso critério de justiça é a palavra do Senhor. Então, queridos, o Senhor está declarando aqui para a gente, através da sua palavra, o salmista está declarando aqui, somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. E muita gente quer agir conforme a sua justiça, quer medir conforme a sua medida, quer julgar conforme os seus critérios, conforme o seu senso de justiça, aquilo que ela acha que é certo. Quero dizer para você que não é do jeito que você quer, que não é da forma que você pensa, que não é do jeito que você acha que deve ser. Nós temos que parar com esse negócio de achismo. Nós temos que viver realmente aquilo que a palavra nos diz. Amados, nós estamos rodeados de pessoas ímpias. O que significa ímpio? Querido, eu falei aqui um pouco das características de um ímpio, né? E eles são totalmente desprovidos de benignidade. Eles não têm nenhuma benignidade no coração. Eles são ímpios, são iníquos, né? E eles são opressivos. Os ímpios são opressivos, desonestos, né? Muito ao contrário de nós, né? Que amamos ao Senhor, que nós vivemos em retidão e nós somos amantes da verdade. A palavra ímpio ou iníquo são as mais utilizadas para traduzir o adjetivo hebraico, raça. Raça é usado em paralelo com quase todos as palavras hebraicas para traduzir o pecado e a maldade. Raça significa sem lei. Significa sem lei. Raça é usado para distinguir ali o iníquo, o mal. Está declarando aqui, o mal, sem lei. Então, muitas das vezes nós queremos julgar com o nosso senso de justiça, o ímpio. Não. O salmista está falando aqui somente com os teus olhos verás. Isso quer dizer que nós não devemos
agir e nem reagir conforme as pessoas agem e reagem, porque nós estamos rodeados de pessoas ímpias dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, no meio dos nossos familiares, né? O próprio Jesus falou que era necessário que o joio crescesse juntamente com o trigo, mas num tempo determinado seria separado. Ele vai fazer a separação, mas é necessário que isso acontecesse. E no meio das ovelhas tem lobo também. Tem ímpio infiltrado nas igrejas, nas denominações. Mas, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos a nossa justiça, o nosso sol da justiça, que é Cristo Jesus. Nós fomos justificados por Ele. E nós temos que sermos justos, como Cristo nos ensinou. Nós temos que colocar Jesus no lugar dele, que é o centro. A partir do momento que eu julgo meu irmão com os meus critérios, com o meu senso de justiça, eu estou deixando de dar frutos. Eu estou deixando de frutificar. Eu estou produzindo, na realidade, eu estou até frutificando, mas eu estou dando frutos estragados. Frutos que vai trazer ali frustrações, ira, revolta, ódio. É isso que acontece. Como, por exemplo, nesses últimos dias a gente tem passado por tanta perseguição. Eu, por exemplo, sou alvo de perseguição. As pessoas me odeiam simplesmente por eu ser cristã e simplesmente por eu pregar o evangelho. Só que, mediante a ofensa, eu não vou agir nem reagir como essas pessoas agem e reagem. Por quê? Porque eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que deixar que as pessoas vejam Cristo na minha vida, porque há uma diferença muito grande entre aqueles que realmente servem e aqueles que não servem ao Senhor. Porque principalmente os ímpios, né? Eles nos observam. Paulo fala, em uma das suas cartas, ele fala que nós somos cartas lidas pelas pessoas. Nós somos como cartas lidas. Nós somos como cartas, que as pessoas fazem a leitura de nós. Ou seja, as pessoas, principalmente os ímpios, nos observam para nos medir, para nos acusar, sabe? Porque nós que somos cristãos, nós somos o tempo todo bombardeados, apontados, analisados, né? As pessoas nos analisam o tempo todo. Então, qual que é a leitura que eu tenho passado para as pessoas, né? Qual que é a leitura que eu tenho passado para as pessoas? E muitas pessoas ficam tristes, desanimadas, vão esfriando, né? Vai se distanciando da palavra porque falam, fulano de tal é mau, ele pratica só a maldade, ele fala mal dos outros, ele é fofoqueiro, ele é adúltero, ele se prostitui, ele faz isso, ele faz aquilo, ele rouba, ele mente, mas ainda assim ele continua prosperando. Assim como diz em Salmos, né? Que o Senhor nos diz na palavra dele que não é para a gente se entristecer quando a gente vê o ímpio prosperar no seu caminho. Por quê? Por que será que o Senhor nos diz isso? Para a gente não entristecer o nosso coração, não abater a nossa alma por ver o ímpio prosperar em seu caminho. Por quê? Porque a alegria aqui na terra ele já está tendo. Ele já está se deleitando nos seus prazeres, nas suas concupiscências. O galardão dele já está sendo dado aqui na terra. Então, um pouco de tempo que resta para ele está aproveitando. Então, deixa ele viver a vida dele em paz, tranquilo, na sua iniquidade,
nos seus próprios concupiscências, nos seus deleites, porque o tempo dele está determinado. E cabe a Deus julgar, porque no dia do juízo, a palavra do Senhor diz que no dia do juízo os ímpios não resistirão. Eles serão lançados no lago de fogo. Essa é a recompensa do ímpio. Então eu não tenho que perseguir o ímpio, porque o ímpio ele já está com o seu caminho determinado. Já está determinado. O que eu tenho que fazer é praticar a justiça. A justiça foi implantada através de Cristo. Ele estabeleceu o reino do Criador, do nosso Pai, aqui na terra, por meio de Cristo. Ele nos ensinou e nos deixou aqui o padrão de vida, como que nós devemos nos comportar em todas as situações da nossa vida. Está passando por perseguição? Está sendo perseguido no trabalho? Está sendo perseguida na sua própria família? Tem pessoas da sua própria família te perseguindo? Eu passo por perseguição. Eu sou perseguida, mas glória a Deus, porque a própria palavra do Senhor fala: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Grande é o vosso galardão no céu, porque assim como perseguiram os profetas, vos perseguirão também. Nós seremos felizes. Nós temos que levantar a nossa cabeça e dar glória a Deus, porque nós estamos incomodando as trevas. Quando você está sendo perseguido, é porque você está incomodando o inferno e está agradando a Deus. Então, nós não devemos observar as atitudes, as movimentações dos ímpios, e nem entristecer a nossa alma, e nem tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios lábios, porque às vezes o ímpio fala certas coisas com a gente rebate, a gente quer rebater, a gente quer ter razão, a gente quer ser o cristão certinho, a gente quer ser o cristão, super cristão bonzinho. Não é assim que funciona. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. É do jeito do Senhor, é com a forma dele. Não cabe a mim nem a você a julgar e nem condenar, porque nós temos uma medida de condenação, nós temos uma medida, nós temos Cristo Jesus, que é justo. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ele é quem julga, Ele é quem estabelece, Ele é quem mede as obras. Ele é quem mede as obras, Ele é quem julga quem está certo e quem não está. Olha só, queridos, olha só o que fala em Salmo 37, verso 34. Espera no Eterno e segue o seu caminho, e Ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás, quando os infiéis forem exterminados. Os ímpios, os infiéis serão exterminados da terra. Mas olha só o que o Senhor está falando aqui. Espera no Senhor, espera no Eterno e segue o seu caminho. Ou seja, segue ao Senhor Jesus, cumpre a palavra, pratica a palavra e não observe o ímpio, não observe aquilo que o seu próximo, o infiel está fazendo, ainda que seja com você, não observa, porque eles serão exterminados da terra. Então já há uma condenação para essas pessoas que te perseguem, que me perseguem, que luta contra mim, que luta para me destruir. Já há uma condenação para elas. Então por isso que o Senhor está dizendo, você verá com os teus olhos. Então eu não tenho que agir, eu não tenho que reagir, tampouco reagir. E tem pessoas que agem e reagem da mesma forma, envergonhando o evangelho. Por isso que não dá frutos, por isso que na sua casa tem gente aí que não se converteu. Você sabe por quê? Porque você está agindo e reagindo da mesma forma que o ímpio. Então tem que ter uma diferença. Como é que você vai ter frutos, você vai dar frutos, sendo que você age da mesma forma que o ímpio age? Sendo que a mesma medida que ele usa para medir, você mede ele. Então está totalmente errado. O seu senso de justiça
está dando frutos, os frutos para a morte. O fruto para a morte eterna, para a perdição eterna. Porque tem 2 tipos de frutos. O fruto bom, sem bicho, sem deterioração nenhuma. E tem o fruto ruim, que tem bicho, que está deteriorado, né? São os maus frutos. Vai ser lançado fora, vai ser jogado fora, não serve para nada. Então, nós temos que tirar o nosso senso de justiça, de querer fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, e colocar Cristo no lugar dele, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos justificou. Ele é o sol da justiça. Então, nós devemos parar com isso, de ficar com raiva do mundo inteiro, de ficar deprimido, porque o ímpio está prosperando na sua maldade, porque o ímpio tem e eu não tenho. Ele consegue, ele faz o mal, ele mente, ele rouba, ele adultera, ele se prostitui, ele mata, e ele ainda está prosperando. É porque a vida dele, o caminho dele já está determinado. Já está determinado. Então, não cabe a você julgar, nem apontar e nem estabelecer a sua justiça, porque ele já está julgado. Ele já está julgado, o Senhor já julgou, porque o Senhor já determinou as coisas. Bem antes das coisas existirem, as coisas já haviam sido estabelecidas por ele. Então, ele já predeterminou o destino dos ímpios e do justo. Então, muitas pessoas perdem tempo, sabe, focado nas atitudes do ímpio, nas movimentações do ímpio. Porque ele está fazendo isso, porque ele está fazendo aquilo, porque ele faz isso. E aquilo ali, a pessoa vai ficando frustrada, vai ficando deprimida, vai ficando irada. E com isso, ela vai se afastando do alvo, ela vai se afastando da glória de Deus, vai se afastando do plano de Deus, da missão de Deus para a vida dela. E isso vai fazendo com que a pessoa vai definhando espiritualmente. Ela não está dando frutos na casa dela, porque o comportamento dela está totalmente desalinhado com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Aí muitas pessoas falam, eu querer me converter, querer ser crente igual fulano de tal, ela só sabe brigar, ela só sabe xingar, ela não tem diálogo com ela vive irada, vive xingando, vive murmurando, vive reclamando da vida, vive jogando as coisas na minha cara, vive me cobrando as coisas, vive me apontando o erro, vive me apontando o pecado e não olha para ela. Eu ser cristão desse jeito, Deus me livre, eu prefiro morrer para o inferno, é bem melhor. Então, esses são os frutos que são gerados por aqueles que não praticam a palavra de Deus, não vivem o reino de Deus, não vivem uma vida justa, não agem de acordo com os princípios, com os critérios do Senhor. Então, apoiam coisas erradas, apoia coisa errada dentro da família. Então, como que a pessoa vai querer ser um cristão sabendo que você apoia coisa errada de terceiros ou de pessoas da sua própria família? Não, é família, então eu tenho que abraçar. Não, é família, então eu tenho que acolher. Não, você tem que viver conforme a palavra do Senhor fala, independentemente de ser família, de ser amigo, de ser irmão, de ser amigo, de ser filho. Tem que viver uma vida justa, viver realmente aquilo que o Senhor estabeleceu, viver realmente aquilo que o Senhor nos ensinou, a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não adianta você conhecer a verdade e não viver a verdade. Você só é livre, você só tem liberdade quando você se liberta e quando você pratica a verdade. Então, quero dizer para você, não fique chateado, mas essa é a realidade. Se você não praticar as obras da palavra, se você não praticar o que está escrito na palavra, não praticar
os ensinamentos do Senhor Jesus, aquilo que ele estabeleceu como o reino do Pai sobre a terra, ele veio e estabeleceu o reino do Pai na terra, você nunca vai ganhar nenhuma alma para Jesus. Você vai viver orando, vai viver jejuando, vai viver clamando, mas não vai ter fruto, não vai ter resultado. Se você não mudar a sua atitude, se você não parar de bater de frente, se você não parar de acoitar coisa errada, você tem que chamar atenção quando estiver errado, você tem que puxar as rédeas, você tem que disciplinar, você tem que ensinar a verdade, você tem que ensinar os princípios, não negocie os princípios. Ou do contrário, você vai perder a salvação e também levar muitos a perder a salvação, porque nós somos aquilo que nós fazemos. As pessoas veem em mim, as pessoas vão ver em mim aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu falo que vai declarar quem eu sou. É aquilo que eu faço, são as minhas atitudes que declaram, são as minhas obras que declaram quem eu sou em Cristo. Ou quem eu sou fora de Cristo. Então, amados, olha, vou citar para vocês aqui algumas passagens da Bíblia. Salmo 21, verso de número 9. No dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. O Senhor está falando aqui que no dia em que ele se manifestar aos ímpios, ele se manifestará como uma fornalha ardente. Ele está falando do juízo. Quando ele vier com o juízo sobre os ímpios, será como uma fornalha ardente. Na sua ira, ele virá com ira e com furor e vai devorar o ímpio com fogo e vai consumir o ímpio. Olha só o castigo dos ímpios. E nós veremos o castigo do ímpio na nossa vida terrena, e nós veremos também no dia do juízo. Então, não entristeça o seu coração se você está vendo os ímpios prosperando. O destino deles já está pré-estabelecido. Assim como o seu também e o meu. O meu e o seu já está estabelecido, já está determinado. Já está determinado. No dia que o Senhor vier e nós estivermos diante do tribunal de Cristo, ele vai perguntar: cadê as suas obras? Cadê os seus frutos? Quais os frutos que você deu para Cristo? Cadê os frutos? Os frutos que nós demos através das nossas atitudes, através das nossas ministrações, através das nossas vidas, através da pregação da palavra, através da minha postura diante de decisões que eu tenho que tomar no dia a dia, no cotidiano, na família, no meu trabalho. Então, cadê os frutos? Aí nós seremos julgados. Então, queridos, olha isso aqui. Então, não entristeça o seu coração se você vê a maldade a cada dia, o ímpio se prosperar cada vez mais, porque o tempo dele já está determinado. A vida dele, o destino dele, a eternidade dele já foi pré-estabelecida pelo Criador. Então, pare de ficar batendo de frente com certas pessoas que te perseguem no trabalho, que não gostam de você, que te odeia simplesmente porque você é cristão. Glória a Deus, toda vez que você for perseguido, toda vez que você for odiado, toda vez que você for apontado, toda vez que você for caluniado, dá glória a Deus, porque você está recebendo um galardão no céu. Toda vez que você for perseguido, tem um galardão no céu preparado para você. A partir do momento que você negar a si mesmo, a sua vontade, toda vez que eu nego a minha vontade, os meus desejos, o meu senso de justiça e coloco Jesus no centro,
e dou ênfase e pratico a palavra, eu ganho um galardão no céu. Eu ganho um galardão no céu. Olha só o que diz aqui em Provérbios 10, 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Vem a tempestade, vem as adversidades, que o salmista está, em Provérbios aqui está falando, Provérbios de Salomão, vem a tempestade, passa a tempestade, vem as adversidades, vem os problemas, o ímpio não existirá mais, porque ele não vai suportar. Mas o justo, ele vai permanecer para sempre. O justo vai permanecer para sempre. Salmo 37, verso de 38. Capítulo 37, verso de 38. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Todos os rebeldes, todos aqueles que se rebelam contra Deus serão destruídos. Todos aqueles que se rebelam contra você serão destruídos. E não há nenhum futuro para eles. Entendeu? Não há nenhum futuro. Então não tem futuro para os ímpios. Porque já está determinado o futuro deles. Vai ser no lago de fogo, aonde o fogo não consome. E vai haver choro e ranger de dentes, dia e noite. E ninguém vai ouvir. Então, não seja um perseguidor. Seja uma pessoa que ora, seja uma pessoa que intercede, seja uma pessoa que realmente vive aquilo que professa. Não seja um religioso, seja um cristão. Um cristão é aquele que é separado, é aquele que realmente segue os passos de Cristo. Agora, Salmo 34, verso 21. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam os justos serão condenados. Tá vendo só? A desgraça matará os ímpios. Mas, quando você passa a ser um perseguidor, essa bênção, ela reverte. Não seja um perseguidor. Não seja um perseguidor, porque tem muito crente que persegue as pessoas, perseguindo, fica massacrando, fica punindo. Vigia. Os justos serão, aqui ó, todos os ímpios, todos aqueles que odeiam os justos serão condenados. Tá vendo só? Quando você quando você passa por perseguição, quando alguém te odeia simplesmente porque você professa Cristo Jesus, essas pessoas serão condenadas. Condenadas aqui, à segunda morte. A segunda morte. Agora, para finalizar, Provérbios capítulo 1, verso de 29. O homem que muitas vezes repreendido, endurecer o coração, de repente será destruído sem que haja remédio, ou sem aviso prévio. Olha o que está dizendo aqui. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, ou seja, endurece o coração, de repente será destruído sem que haja remédio. Olha só, por muitas das vezes você vai lá, avisa para aquele irmão, irmão, Jesus está voltando, irmão, não faz isso, irmão, você vai ficar aí, irmão, não faz isso, irmão, está errado. Se por muitas das vezes você repreender aquele irmão, seja quem for, seja irmão, filho, amigo, marido, seja o que for, você repreender, por muitas vezes você repreender, você vai lá e avisa. E essa pessoa endurecer o coração, não aceitar, o Senhor está falando aqui. A destruição vai ser de repente contra aquela pessoa e na hora que ela estiver menos esperando, vai vir a destruição e não haverá nenhum remédio. Ou seja, não vai haver oportunidade mais para aquela pessoa. A destruição vai vir porque ela já teve a oportunidade, através da sua vida, da minha vida, né, da vida daqueles que o Senhor levantou para semear a palavra,
Deus deu oportunidade de pregar, de falar, de alertar, e a pessoa endureceu o coração, ela não quer ouvir, ela te xinga, ela te humilha, ela te despreza, ela te xinga, ela não quer ouvir, e ela endureceu o coração. O Senhor está falando para ela. Ele virá numa hora repentina em que ela não está esperando e virá com a destruição a tal ponto que não vai ter remédio. Não vai ter como ela se arrepender naquele momento, não vai ter como ela voltar atrás, vai ser de repente. O que não tem remédio, não tem jeito mais. Igual, por exemplo, essa doença que está aí, não tem remédio que para ela. Não tem nenhuma vacina que pode paralisar. Não tem. Pegou, acabou, já era, é só a misericórdia de Deus. Então a misericórdia agora ela está disponível para todo mundo. Então quem sabe você não tem, algum de vocês, algum dos seus familiares tem endurecido o coração, tem que ouvir essa mensagem. Quem sabe você não tem endurecido o coração, não tem ouvido a palavra do Senhor, não tem dado ênfase à voz do Espírito Santo, tem feito como você acha que é justo, você tem agido conforme o seu senso de justiça e tirando Cristo, que é o sol da justiça, do centro e colocando você. Quando você tira Cristo do centro, você coloca você está simplesmente instigando o Espírito Santo, você está adormecendo, entristecendo o Espírito Santo e afastando o Cristo da sua vida. E isso é muito perigoso, porque a sua fé vai esfriando, o amor vai esfriando, você vai definhando, você vai adoecendo espiritualmente, você vai ficando deficiente espiritualmente. E isso leva à morte. Então, querido, cuidado, vigie, não se entristeça quando você vê o ímpio, quando você vê o rebelde no erro, quando você vê as pessoas fazendo coisas que abomina, né, o Senhor, aquilo que é abominável ao Senhor, aquilo que não está conforme a palavra do Senhor. Não se entristeça, não julgue, não aponte, só pregue o evangelho. E se você pregou e a pessoa não quer ouvir mais, se a pessoa te xingar, te humilhar, levanta a sua cabeça. A palavra do Senhor diz. O Senhor Jesus levantou os apóstolos. Levantou os apóstolos para semear o evangelho. Ele falou, vai, prega, se chegar numa determinada cidade, em alguma casa, em algum local, que as pessoas não quiserem receber vocês, sacode os pés, sacode a cabeça, sacode os pés da poeira, levanta a cabeça e vai embora. Ou seja, vai embora e leva a bênção com vocês. Ou seja, pregou, semeou a palavra, a pessoa não ouviu, levanta a cabeça, vai com a consciência tranquila, porque a mensagem foi dada. E o juízo vai vir. Não foi porque você não ministrou, não foi porque você não agiu de acordo com a palavra, foi porque a pessoa não quis, porque a salvação é um dom gratuito de Deus, ele é um presente. Recebe quem quer. Recebe quem quer. E ninguém pode simplesmente obrigar as pessoas a aceitar Jesus. Porque tem crente que quer que as pessoas aceitem Jesus na marra. Não, você tem que aceitar. Não. Tem que ter um coração voluntário, tem que receber, tem que ser de verdade, tem que ser com o coração aberto. Não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. Então, amados, esse foi mais um dos estudos do Salmo 91, verso de número 8. Amém? Que a graça e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus seja o seu guia, que seja o governante da sua vida. Dê a voz ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo para ele guiar a sua vida. Ouça o Espírito Santo. Que a graça do Senhor, que as doces consolações do Espírito estejam com você aonde você estiver. Se você está precisando de cura, recebe a cura aí agora em nome de Jesus. Eu profetizo cura sobre a sua vida. Eu profetizo cura sobre a sua vida espiritual. Eu profetizo cura sobre o seu corpo físico.
Eu profetizo a salvação, a libertação, a transformação na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, amados. A paz do Senhor.